Fantinel. Nós estamos num momento importante de debate em Caxias e eu quero aproveitar esse espaço, vereador Sandro, e falar da última audiência que nós tivemos ontem. A primeira, a Câmara de Vereadores liderou no próprio Complexo da Maesa, e as outras duas que foram realizadas na Prefeitura, no auditório. Eu participei de todas, de forma presencial, pude contribuir com o debate, com indicações. Foram mais de 100 sugestões da comunidade, tanto de forma online no site da Prefeitura, tanto de forma presencial ou por indicações, como eu fiz 4 indicações. Uma solicitando a compra do terreno ali em frente à Secretaria do Meio Ambiente, na Dom José Baré, que a gente possa construir daqui a pouco um prédio com estacionamento, evitando assim de ocupar espaços internos. Segunda sugestão, espaço para bicicletário e também um espaço pet dentro do prédio. E as outras sugestões nós protocolamos ainda na primeira audiência pública. Mas o que eu quero trazer aqui, colega vereador Lucas, é restabelecer um pouquinho do que aconteceu ontem. Eu sou uma pessoa que realmente eu sou esquentado muitas vezes pelo calor do debate. Boa parte, vereador. Mas eu jamais, e uma coisa que eu zelo muito aqui pela Câmara de Vereadores, é o respeito. Eu não admito que as pessoas venham aqui e fiquem chamando vereadores de vagabundo, de ladrão, de chinelona, de vagabunda. Aliás, eu reajo imediatamente. Coisa que uns preferem ficar em silêncio, só reagem quando é por seus interesses. Quando eu fui chamado de gordo. O que nós temos que observar ontem, que era um momento importante na história de Caxias do Sul, que é a ocupação de um grande complexo. Eu estava sentado, atrás de mim estava a assessora do vereador Felipe, o vereador Lucas, estavam também mais outros assessores, e a vereadora Estela estava sentada do meu lado. Quando eu estava indo para a prefeitura, eu vi um tumulto lá na frente, um pessoal conversando, tal de vermelho, PCB, nem sabia que existia isso daí. Não sei de onde que vieram umas foices, uns martelos. Eu nem sabia mesmo, juventude comunista, comunismo, essas coisas assim, não... Eu sabia que existia o PCdoB, mas essas coisas eu nem sabia, vereadora. Para mim é tudo novo. Não sei de onde que vieram. E até estava naquele dia do vereador Fantinel aí, né? Porque estão meio que... Aí, vereadora, o que aconteceu naquele momento é que as pessoas estavam de forma pacífica, que fizeram uns gritos, uns gritos lá fora, enfim, mas elas estavam sim de forma pacífica de fora do plenário. Todo momento essas pessoas estavam de forma pacífica, e eu quero deixar registrado isso aqui. Em nenhum momento elas se alteraram, em nenhum momento elas fizeram nada. Foi no momento, o vereador Lucas, que o senhor saiu, que estava conversando comigo, e foi lá, abriu a porta e mandou todo mundo, incitou o povo. Foi, vereador. O senhor incitou o povo para entrar, o senhor empurrou a porta, está nos vídeos, o senhor abriu a porta e mandou, entrem pessoal, entrem, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Se fazem isso para mim e eu já estou no calor do debate, com certeza o senhor diz que bota o bode na sala, a boiada entra. Todo mundo acabou entrando e eles pediram democracia, democracia, democracia. Até eu acho legal, né? O comunismo defender a democracia. Legal, né? Porque eles são é centralismo, né? É autoritarismo e eles pedindo democracia. Achei legal numa audiência pública eles participando. Mas, vereador Lucas, o senhor sentiu, né, que deveria de abrir a porta, o senhor fez a abertura da porta e mandou todo mundo entrar. E o cara, ele impediu, nem sabia que era CC. Ele disse, não entra, não entra. E ele fez assim. E o senhor se colocava para abrir para o pessoal entrar. Foi aí que deu todo o tumulto, vereador. Eu vou falar do que eu vi, e eu não tenho por que estar mentindo aqui na tribuna. A assessora do vereador Felipe estava lá, a vereadora Estela ficou pacificamente sentada lá, o senhor estava alterado, vereador, e o pessoal pedindo para a vereadora Estela acalmar o senhor, e assim ela fez. Ela se levantou e foi lá e disse, para pessoal, não vamos ficar gritando, vamos seguir a audiência pública, e a vereadora Estela ajudou a acalmar o pessoal para seguir a audiência pública. E eu, como tinha a homenagem aqui, eu vim para o plenário da Câmara.
Então, o que eu quero só dizer é o seguinte, que foi um fato lamentável que aconteceu ontem. Porque mesmo que acontecesse aqui na Câmara, imagina as pessoas abrirem a porta, vem o vereador Felipe, entre aqui ó, e começa a brigar com o vereador, botar o dedo na nossa cara. Não é a nossa casa. Como é que eu vou lá sem pedir autorização e vou estar abrindo porta das pessoas? Se a audiência pública foi mal organizada, cabe vir aqui e a gente cobrar para que fosse. Na última audiência pública disseram que tinha que ter a secretária de Planejamento, da Cultura e Desenvolvimento Econômico, eles estavam lá na mesa. Só que eles estavam tentando falar o que cabia a eles. Geração de emprego, questão cultural, a questão de planejamento, mas não puderam falar, apresentar os slides que eles prepararam. Eu saí de lá sem saber o que eles tinham para apresentar, porque eles não puderam. E pediram várias vezes. E aí o senhor vereador Lucas, eu respeito, e claro, é um pronome de tratamento, mas assim, não tinha necessidade de fazer tudo aquilo. Me chame de senhor, para ti eu sou senhor, para ti eu sou senhor. Eu acho o máximo quando me chamam de guri, né, porque eu entrei aqui com 21 anos e as pessoas me chamam de guri, hoje eu sou pai e continuam me chamando de guri, para mim é o máximo. Agora, querer, sabe, eu entendo o fervor do debate, mas é a mesma coisa entrarem lá na minha casa e dizer, ó, entrem todo mundo aí, se deitem no sofá, se deitem na cama e fazem o que vocês querem. Não, tem uma organização, a gente tem que respeitar. Eu acho só isso. Minha opinião pessoal do que aconteceu. Mais que isso, eu me restringo de falar. Sua parte, vereador Lucas. Muito bem, vereador Rafael, foi bem colocado. Eu acho que nós a comunidade vem realizando diversas audiências públicas. Foi feito uma lá na Maesa, uma aqui nesta casa, 2 lá na prefeitura. E ontem o que a gente viu foi, sim, um ato político, né? Já estavam se movimentando no largo da prefeitura e tensionou e tentaram entrar. Nós vimos o colega, o vereador Lucas Carinhato, e aqui, vereador, o senhor ontem estava fora de si lá naquela sessão. Com o dedo em riste, com veia assaltada, gritando, né? O senhor ontem se excedeu, inclusive com a secretária Grégora. Eu acho que desrespeitou muito a forma como o senhor falou para ela. E uma coisa é o calor do debate, a gente debatendo ideias, outra coisa é partindo para a agressão, praticamente. Então, não, da forma desrespeitosa como o senhor falou. E eu lhe pergunto, é essa maneira que o senhor fala com as mulheres? É essa maneira que o senhor fala com a sua esposa, com os seus colegas de bancada? Né? Não, a gente tem que ter um respeito, porque ali era uma reunião pacífica, uma reunião pública, né? Nós temos vídeos ali mostrando a truculência como foi feita, aquela abrindo porta, fechando porta. Era uma reunião pacífica. E se aquelas pessoas estavam ali, elas poderiam falar a qualquer momento. Ninguém foi bloqueado, barrado. Então, assim, vereador, eu estive presente na audiência que o senhor propôs e a gente, de forma respeitosa, falamos, conversamos e enaltecemos a democracia. Coisa que nós, ontem ali, vimos que foi desrespeitado muita coisa. Então, assim, a gente tem que ter o respeito, deixar as pessoas falar. É um momento, eu acho que foi feito um ato político. Se disse que se barrou estudantes. Nós vimos ali as pessoas trajadas com camisas de partido político. Então, sim, foi um ato político. Eu também posso pegar a camisa do meu partido, ir para a praça, fazer um protesto e dizer que é o movimento dos advogados. E não é. Daí é um movimento político que foi feito, foi organizado, com o intuito de, talvez, não deixar as pessoas falar ali. Eles queriam falar e falaram, como foi. Eles deram a opinião deles, mas de uma forma que completamente desnecessária, do meu ponto de vista. Eu acho que nós temos que ter o respeito absoluto. Eu estive sentado aqui, vereador, junto com o Pepe Vargas naquela reunião pública proposta por Vossa Senhoria. O que aconteceu? Na hora que um CC foi falar, foi dito assim, ele não pode falar porque ele é CC. Onde é que está a democracia? Eu até questionei, vindo do Pepe Vargas isso, eu disse assim, mas deputado, ele tem legitimidade para falar como cidadão? Ah, mas ele está falando como CC, não como presidente de bairro. Na sequência, falou uma pessoa que era assessor da Denise. Então, né? Os dois falaram. Mas assim ó, então, esse conceito de democracia, às vezes a gente tem que... E vindo do Pepe, que é uma pessoa que eu admiro muito pela história política, por todo o histórico, a gente não pode barrar as pessoas assim.
Então, e ontem lá estava uma audiência pública, democrática, onde todos poderiam falar, e foi feito todo esse movimento, que, ao nosso ver, completamente desnecessário, truculento, e o vereador ele não é melhor que ninguém. Ele não precisa dar carteiraço e dizer que é vereador, que vai falar, que é isso, que é aquilo. A gente tem que ter o respeito, nós não somos pior que ninguém, mas melhor que ninguém também. Nós somos iguais às pessoas que estão lá, e nós temos que tratar com o devido respeito. Era isso, vereador Rafael. Obrigado. Declaração de líder. Obrigado, vereador Lucas. Eu volto a afirmar, aqui os estudantes comunistas ali, não sei o que, eu cresci fazendo protesto, fechando rua, né, mas aqui, jamais eu iria interromper uma audiência pública séria que estava sendo gravada justamente para ter um processo transparente. Tentaram barrar já 2 vezes via judicial o projeto e a justiça negou, né? Disse, não, tá tudo ok. Agora, aquelas pessoas estavam quietas do lado de fora. Elas estavam pleiteando para entrar. Elas foram incitadas a fazer tudo aquilo lá, a fazer aquelas falas. Uma parte, vereador. Então, eu faço só essa minha fala de lamentar o que aconteceu ontem, principalmente para a nossa chefe de gabinete, a Grégora Fortuna, que, olha, eu era estagiária aqui da Câmara, e a Grégora era estagiária do Cassina como secretária de habitação. Eu continuo um guri. Claro, a Grégora está um pouquinho mais velha, mas continua, né, bonitona, querida, simpática, né, uma mulher trabalhadora, que a gente liga de tarde, de manhã, de madrugada, final de semana, sempre atendendo e respondendo a gente. Sempre uma pessoa, ela nunca foi mal educada, eu nunca vi ela alterar a voz com ninguém. E o que a gente viu ontem, a foto do Jornal Pioneiro mostra isso. Quem pediu a parte primeiro? Vereador Schalck. Vereador Rafael, ontem eu não estive na audiência pública, só assisti alguns vídeos e fiquei sabendo alguns comentários, mas eu acho que o espaço é democrático, é para expor ideias, soluções, né? Até fico triste com o oportunismo político que se envolve assuntos bons para a nossa cidade, porque parece que é para ganhar mais notoriedade, sabe? A gente vê que o projeto está andando bem, a própria Justiça está dizendo que está tudo ok, que está tudo conforme o planejado, que foi bem feito o projeto, que é uma mudança na cultura de Caxias, a Maesa. A gente sabe que é trazer muito desenvolvimento para a cidade, vai aumentar a receita da cidade, oportunidade para as pessoas que trabalharem lá, vai gerar emprego para os cidadãos de Caxias. Mas eu fico triste, sabe, porque a gente nota que não é só na Maesa, foi aqui na reforma dos servidores. Existe uma, como é que a gente chama? A gente inflama o público para brigar, né? Então, eu acho que isso aí a gente tem que rever, né? De forma nenhuma eu peço para encher o auditório aqui para xingar vereador nenhum, não é a minha conduta. Vamos debater aqui de forma ordeira, de forma correta. A democracia tem pontos de vista diferentes, eu acho muito válido isso. A gente sabe que o calor do debate a gente às vezes erra um pouquinho, né? Ou passa do limite e volta, mas faz parte, né? Faz parte. O importante é ter o debate e aprovarmos projetos que são bons para a nossa cidade, como esse projeto da Maesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador. Parte, vereador. Inicialmente, eu quero me dirigir ao vereador Lucas, dizendo que vereador Lucas Caranhato, não é nada pessoal. Eu sempre observei ele defendendo aqui em plenário, quando houve a reforma do FAPES e outros movimentos, ele defendendo de uma forma exagerada, mas no discurso democrático e de direito, mas ele sempre inflamando ou motivando manifestações e reações de quem estava aqui no plenário. Isso é normal, considero isso extremamente normal. Embora eu entendesse que era exagero, porque à época eu dizia que um dos problemas do FAPES chegar onde chegou era o prefeito Pepe Vargas, que foi o que fez o FAPES. Em 2001 ele era prefeito. E ele fez a época com o objetivo de descontar dos ativos e dos inativos. Aí foi indeferido pela Justiça e ele não fez nada para mudar, e aí chegou aos 6 bilhões e 600 milhões de dívida atual. Posso falar? E o que eu ouvi falar ontem,
Eu não estava presente, porque estava aqui na homenagem a uma campeira, e não pude estar presente, mas fiquei sabendo, tenho certeza absoluta que a secretária Grégora e todos que estavam organizando a audiência não fizeram nada no sentido de impedir a entrada de pessoas ordenadamente. E o que eu fiquei sabendo, e me surpreendeu, porque eu sabia do discurso do Lucas político e democrático, mas eu não sabia desse comportamento que, no meu ponto de vista, ficou provado que foi exagerado, trazendo estudantes com camisetas, enfim, parece organizados para criar um tumulto. Foi mais uma reação da esquerda, no meu ponto de vista, negativo. Houve aquela ação judicial tentando impedir esse projeto da Maesa, houve a iniciativa do tombamento e agora esse episódio lamentável de ontem à noite na audiência pública. Então, a soma desses comportamentos demonstra que querem que esse projeto não ande. E, no meu ponto de vista, ele deu condições de, através das audiências públicas, especialmente, de agregar novas ideias e novas mudanças para que ele ficasse mais afinado e mais pronto. Caxias clama, a região clama. Obrigado, para a ocupação da Maesa. E não pode ser prejudicado esse projeto. Vereador Zanquim. Tem um personagem que é o Chapolin Colorado, que, por incrível que pareça, eu gosto de assistir nas horas de tensão, o Chaves e o Chapolin Colorado, e ele tem uma expressão que diz assim: suspeitei desde o princípio. Né? O Chapolin, o Chaves, não, o Chapolin. O Chapolin, ele diz assim: suspeitei desde o princípio. Não, mas eu vou me ater à expressão suspeitei desde o princípio. Eu não pude comparecer, mas acompanhei cada minuto pelo YouTube. No YouTube não foi favorecido porque a Câmara estava com a bancada. Vamos ter um pouquinho de consciência que nós estamos na segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, mais de 600 mil habitantes, um projeto sério, um projeto muito sério para a economia, o turismo de Caxias do Sul. Eu já falei aqui nessa casa, vai mudar a página de Caxias do Sul, a Maesa. Então, o que eu esperava das audiências públicas, vereador Rafael? Eu que estou começando aqui, logo, logo vou ter meus primeiros 100 dias, eu esperava um debate produtivo, com propostas, mas o que eu percebi ontem pelas movimentações foi um movimento político novamente. Então, eu estou um pouquinho confuso com a palavra democracia. Ir na frente dos quartéis com bandeira do Brasil é um ato golpista, antidemocrático? E invadir uma sessão pública, uma coisa é audiência pública, a outra é manifestação pública. Eu já fui para as ruas com a minha família para derrubar a Dilma. E eu lembro da Sinimbu, da igreja de São Peregrino, a igreja da Matriz Catedral, a Sinimbu lotada de brasileiros desesperados com o que a Dilma estava fazendo com o país, e foi um movimento acompanhado pela polícia, tudo certinho, com bandeiras, um ato democrático. Agora, audiência pública para um assunto tão importante como a Maesa tornar-se movimento político é lamentável. Não teremos mais audiências públicas, né, vereador Rafael? Não teremos mais audiências públicas, né? Pode falar? Tá. Então, eu espero que as próximas sejam produtivas. Hoje me parece que está entrando uma nova proposta. As propostas com operação, com implantação, modernização, expansão, tudo que vai ser feito de concreto é bem-vindo. Agora, dizer a Maesa é nossa, a Maesa é nossa, a Maesa é nossa, com camiseta, não produz nada, tá? Obrigado, vereador. Mas assim, ó, vereador, naquela reunião que fizeram aqui na Câmara, aquela reunião, né, que fizeram, sugeriram até botar alcoólicos anônimos ali dentro, conselhos municipais, algumas coisas assim, uma pessoa que lutou para que a Maesa fosse nossa. Nós não podemos transformar a Maesa num camelô, né? Ou numa extensão de como as pessoas são acostumadas a invadir, talvez, reuniões do MST. A gente tem que transformar num negócio sério para o desenvolvimento econômico e social de Caxias. Sua parte, vereador Fiuza. Obrigado, não queria também interromper o seu raciocínio, mas eu nem vou entrar no mérito do que aconteceu ontem, porque eu não pude estar, mas, presidente D'Ambrosio, se eu puder me dar atenção com todo respeito,
Sugiro que o senhor reúna todos os líderes para nós debatermos um grande assunto que virá, infelizmente, da situação do nosso colega Fantinel, do que vai acontecer aqui no dia da votação, e a casa tem que ter uma nova postura. Se tiver que mudar o regimento interno, mudar para a segurança dos parlamentares e também das pessoas que estiverem aqui presentes, ter um regramento. Porque a coisa está indo numa sintonia de extremos, de falta de equilíbrio, e depois vem o choro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Só para concluir, vereador D'Ambrosio, eu fiz uma fala semana passada que eu não defendia sindicatos metalúrgicos, Sindiserve, e eu acho que eu tinha falado, mas eu vou reiterar, eu não defendo os sindicatos metalúrgicos, Sindiserve, OAB, UAB e também a SIC. Quem tem que administrar é a prefeitura e o parceiro privado. E só para dizer, ontem eu conversei com o Maurício, com o Matheus, que é o secretário de Parcerias Estratégicas. Nós faremos um grande fechamento aqui na Câmara de Vereadores, não em formato de audiência pública, mas uma reunião para informar a população, porque muitos dos itens que foram elencados e protocolados nos sites estão sendo aproveitados e serão, né, alterados nesse projeto original apresentado pela Prefeitura. Então nós faremos no momento oportuno, com uma data a ser marcada ainda, esse processo que o Jornal Pioneiro, Serra em Pauta, outros veículos de comunicação e a população sugeriram o diálogo. Então, esses pontos aí que foram elencados e absorvidos pelo projeto, nós estaremos aqui reunindo. No momento oportuno, eu só voltarei aqui a falar sobre a Maesa. Obrigado. Obrigado. Salientar